aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou dar uma mini aula, uma aula rápida, falando sobre um pouco de balanço de branco e balanço de branco não, minto, sobre preto e branco. Por quê? Hoje eu vou falar sobre preto e branco. É um assunto que pouco é falado, pouco se é estudado, poucas pessoas sabem passar o assunto. E eu vou reunir um pouco do que eu sei sobre preto e branco e explicar a vocês. Por exemplo, poxa vida, vou deixar esse balanço em branco horroroso na foto, a minha tá chegada azulada. Eu digo, deixei de propósito. Essa aqui tá a foto flat, a foto tá sem nenhuma edição. Abri do RAW da foto. Eu quero mostrar para vocês como chegar no resultado assim em preto e branco. Um resultado bem legal, que tipo os tons ficam o contraste massa. Então vou mostrar a vocês aqui o passo a passo de como tratar preto e branco. Que por exemplo, muita gente às vezes erra o balanço de branco, mas não sabe como corrigir. Aí eu vou acabar mostrando as coisas de uma só. Então, por exemplo, se eu mover a temperatura para a direita, ele vai esquentando a foto. Se eu movo para a esquerda, ele vai esfriar a foto. Então, tecnicamente, se eu mover para a direita, eu vou conseguir chegar no resultado próximo do que com a balança de branco correto. Isso vai interferir no preto e branco? Interfere em muitos aspectos, vocês vão observar. Ah, Vitor, mas só são três cores: branco, cinza e preto. Branco, cinza e preto. Cinza e preto. Mas se você não trabalha bem, ele vai ficar com a cor meio, como é que eu posso dizer, lavada. Então, quando a gente aplica aqui o adubo monocromático, o que vai acontecer? Ele vai pegar as cores que estão originais da foto e vai converter em tons de cinza. Resultado: o branco, aliás, o azul daqui, por exemplo, é esse azul em tons de cinza. O tom de pele dela é esse tom em tom de cinza. A cor do cabelo dela é esse em tons de cinza. Resultado final: o verde e por aí vai. Se a gente não trabalha as cores, os canais de cor para a esquerda ou para a direita, o que, é que vai acontecer? Não vai ter um resultado esperado, vai ter um resultado mais ou menos, vai ter um resultado flat, sem volume, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, se a gente mexe para a direita, o que vai acontecer? Ele vai clarear os tons. Se a gente mexe para a esquerda, ele vai escurecer os tons. Então, se eu quero mexer só no verde, o que, que vai acontecer? Se eu mexer para a esquerda, ele vai escurecer. Se eu mexer para a direita, ele vai clarear. Então, dependendo do seu estilo, se você gosta de um preto e branco de alto contraste, de baixo contraste, o que, é que vai acontecer? Vai dar um resultado X, um resultado Y. Então eu vou mexer hoje apenas no ajuste básico e no ajuste aqui de preto e branco. Então eu particularmente acho interessante quando deixo o verde mais escuro. Porque o que acontece? Você dá evidência para o objeto principal da fotografia. Se você clarear tudo, você olha e fica meio perdido. Eu vou mostrar aqui o resultado que eu tinha feito para vocês verem. Eu não deixei nem muito claro, nem muito escuro. Deixei num tom médio. Então, pode variar o que eu vou fazer aqui em relação ao que eu tinha feito, normal, porque eu não decoro a numeração de cada cor. Mas aí fica mais ou menos o mesmo estilo. Então, se eu escureço muito, perde a essência. Se eu clareio muito, você fica destoando prioridade para outras coisas, não para o objeto principal, que é a modelo da foto. Então, eu vou dar uma escurecida. Aqui, ó, por exemplo, os laranjas são os tons da pele da pessoa. Se eu coloco para a esquerda, vai escurecer o tom de pele dela de uma forma que vai descaracterizar. Se eu colocar muito para a direita, também vai descaracterizar o tom de pele. Então, como dizer, a vida é um equilíbrio. Nem muito para a direita, nem muito para a esquerda, sempre ao centro. Então, observa que se a gente escurece muito, a gente ganha muita sombra e perde muito highlight. Então, a gente aumenta um pouco para a direita, para deixar mais clarinha a pele dela e com isso se destacar em relação ao restante do cenário.
O amarelo, por exemplo, também está ligado com a tom de pele dela. Então, se a gente escurece aqui, ó, ela pega nos tons médios da foto, da iluminação do cenário. Então, a gente sempre vai ponderar para o lado do laranja. Então, se o laranja, a gente aumentou o laranja, a gente aumenta o amarelo. Só que lembra que o amarelo é diferente do laranja, porque o laranja ele é a pele da pessoa, o amarelo são os tons médios. Então, observa que se a gente aumenta um pouco para cá, ele vai conversar com o laranja. O vermelho tem alguns tons que é o óculos, a boca e aqui. Ah, Vitor, como é que eu vou separar? Se eu quiser escurecer a boca dela, vai escurecer a roupa. Se eu quiser clarear a boca dela, vai clarear tudo. Então, eu particularmente acho mais interessante escurecer do que clarear, porque senão vai perder um pouco da essência da foto. Então, escurece só um pouquinho para não ficar também tão claro. Vamos escurecer mais um pouco. Pronto. O azul aqui é o que predomina, o azul e o verde. Então, se você clareia muito o azul, ele fica praticamente branco. Eu quero valorizar esses pontos daqui, os pontos de iluminação. Então, eu particularmente acho interessante escurecer o azul, mas pode ficar de clarear o azul, de acordo com o estilo de cada fotógrafo. Eu particularmente prefiro escurecer, porque aí eu vou estar valorizando esses pontos de luz e acaba chamando mais a atenção do espectador. O magenta também contém aqui, então eu dou uma clareada para dar um contraste com a mandala, com as cores aqui. O roxo pouco presente, então escurece um pouco. Vê o quanto a gente mudou em relação a isso aqui, por exemplo. Ele está flat. Aqui a gente vai ajustar também. Então, ó, se for trabalhar o highlight, baixar o highlight, no caso os realces, aumenta a exposição. Ou se baixar a exposição, aumenta os highlights. Tudo depende do estilo que o fotógrafo vai colocar na sua imagem. Ah, tá com muita sombra. Diminui um pouco as sombras. Baixa um pouco que os pretos. Aliás, aumenta os pretos. E diminui um pouco dos brancos. E observa o quanto a gente cresceu na foto. Vou aqui mostrar o antes e depois. Né? A gente observa aqui, ó, desse lado, a sombra de uma forma e aqui a sombra de outra forma. Aqui está claro, aqui escureceu. Então, esse é um preto e branco bem trabalhado. Se a gente deixar ele flat, o que vai acontecer? Vai perder um pouco do que a gente construiu. Eu vou voltar aqui para o padrão para você ver um pouco da diferença. Veja o quanto valorizou aqui e quanto escureceu aqui. Então vou voltar de novo, padrão. Houve uma mudança brusca em relação às cores, aos tons em preto e branco. Aqui só estou ajustando a questão de desvio cromático. Ah, também é importante citar que a gente pode trabalhar bem aqui as curvas de tons. Porque, por exemplo, se a gente trabalha aqui os realces, ó, a gente mexe um pouco no tom de pele dela. Mas se a gente mexe nos claros, a gente ganha um pouco mais de iluminação, principalmente aqui. Então, só para dar uma clareada mais na foto, sem mexer na exposição. Aí a gente pode aqui, ó, baixar um pouco a exposição, ou aumentar e deixar como estava. Então, varia muito de acordo com cada estilo de fotógrafo, com cada estilo de profissional. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar hoje na aula de hoje, que era como trabalhar o preto e branco. Porque é algo que não é difícil de ser feito, mas é necessário a gente trabalhar os canais de cor. Se a gente não trabalha os canais de cor, o que vai acontecer? A tua foto fica flat, a tua foto fica chapada, ela fica sem volume. Então aqui a gente ganhou sombra, a gente ganhou realce, a gente ganhou tons médios. Então tudo isso vai implicar numa boa foto ou não. É isso, pessoal. Obrigado pelo carinho para quem assistiu até o final. Tchau, tchau.